Muito bem. O que nós estávamos falando, Joana vai traçar de um outro enfoque, mas a mesma coisa. À medida que se instala e rompem os sintomas inquietantes, dentre os quais a irritabilidade se destaca, podem surgir acompanhados de inapetência ou glutonaria. Olha que interessante. Ela está dizendo, esta última, a glutonaria, na condição de fuga do conflito íntimo, não detectado pelo eu consciente. A pessoa começa a comer desregradamente. Por quê? Porque é um mecanismo de fuga. Principalmente o doce. Porque o doce é um elemento compensador. Entende? Ele repõe energia. O açúcar é um repositor de energia. Como a pessoa está debilitada, carente, então o açúcar compensa. Com o tempo, os episódios de insônia ou de interrupção do sono aumentam de intensidade, tornando as noites do paciente desagradáveis e o despertar angustiante, exaustivo. Isso é muito comum. A pessoa que não consegue desligar, tirar da mente o que está incomodando, a pessoa não dorme. A pessoa não tem facilidade para dormir. Entende? É fundamental que a gente exercite, se prepare para o descanso, se prepare para o sono. Fazer o preparo. Né? Mas como fazer o preparo, Francisco? Com orações, um cântico mental, uma prece mental, entende? Leitura não, porque desvia a atenção do sono, não é? Mas uma fala mental, da prece do Pai Nosso, a prece que vocês tenham hábito, de costume, faz com que haja uma conexão com o astral e um desligamento do dia, não é? Há sempre uma hiperfatigabilidade, preocupação demasiada com a saúde, insegurança no comportamento, uma hiper, ou seja, um exagero, né? No homem, os efeitos podem expressar-se também como impotência sexual, enquanto que nas mulheres ocorrem as desmenorreias. Surgem quando em estado mais avançado o processo patológico, paresias e complexidades nervosas que atormentam o enfermo. Tudo por um processo de ansiedade. Por um processo de ansiedade. A pessoa pode ocorrer uma paralisação de determinado membro, não movimentar as pernas, não andar. Muitos casos de paralisia que foram curados pelas mãos dos apóstolos eram quadros dessa natureza. O Divaldo passa por uma experiência muito interessante com um caso de paralisia das pernas. Ele foi fazer uma palestra e a localidade cheia, entende? E trouxeram para assistir a palestra uma pessoa enferma paralítica, não movimentava as pernas. A palestra desenrolou, correu tudo bem, né? Aí no final, Divaldo foi chamado e apresentado o enfermo, né?
As pessoas que o trouxeram, estava a mãe dele e outros familiares que queriam que ele impusesse a mão e fizesse com que ele andasse. Divaldo falou, mas eu não sou, eu não faço milagres, né? Meu papel é simplesmente a oratória. Fazer milagres eu não faço. Nisso, Joana, ele escuta a voz da sua consciência, que é Joana de Ângeles, falando que o enfermo estava vitimado por um obsessor, né, que ele iria sair do enfermo e ele iria andar. Que ele chegasse para o enfermo e falasse para ele, levanta-te e anda. Né? O Divaldo, ouvindo a voz da consciência, ainda assim, ele deu um estacato, ficou firme. Bom, já que Joana falou, eu vou falar. Né? Trouxeram o enfermo até ele chegou para o enfermo e falou, levanta-te desta cama, com voz imperativa, levanta-te desta cama e anda. Aí, o que acontece? Uma das pernas começou a mexer, a outra também. O enfermo se apoiou na cadeira, fez a força com o corpo, se apoiou nas duas pernas e começou a andar. O Divaldo fala que ele quase caiu das pernas. Ele ficou impressionado. Era um espírito obsessor que estava simplesmente imobilizando o enfermo. Né? É claro que aqui não é um caso de, como nós estamos vendo aqui, de neurastenia ou de ansiedade, né? Mas sim uma participação de uma personalidade intrusa, dificultando o coitado para andar, né? Podem-se acrescentar no rol dos problemas físicos, continua Joana, processos de perturbação orgânica como extrasístoles, debilidade de forças, sudorese fria e abundante, pulsação irregular, sempre sob a injunção da ansiedade mórbida. Sempre está presente a ansiedade. Sempre estará presente a ansiedade mórbida e, consequentemente, lesando o organismo de uma variedade infinita de maneiras. Neste caso aqui, houve o quê? Houve a paralisação das pernas. Neste caso que ela está citando, a extrasístole, a debilidade das forças, enfim. Mas no caso que ocorrido com o Divaldo, foi simplesmente uma perturbação espiritual. A pessoa estava simplesmente subjugada por uma entidade infeliz que saiu do corpo, permitindo que ele andasse, não é? A neurastenia, continua Joana, é síndrome grave que se avoluma no organismo social, devorando belas florações da esperança humana. Confundida com transtornos neuróticos, mereceu de Freud, quando da análise destes últimos, o conceito de que se trata de uma repressão incompleta pelo ego de impulso. O impulso, quando reprimido, ameaça, embora a repressão procure imprimir a sua irrupção na consciência e na conduta, mas
as tentativas de defender-se de novos impulsos toma corpo a conduta neurótica, buscando de alguma forma a substituição deles em esforço contínuo para afastá-los totalmente. Os transtornos neuróticos não são elementos de neurastenia. Eles foram confundidos, mas é um outro processo. Neurastenia é outro processo emocional que não se compara com quadros de distúrbios neuróticos, de transtornos neuróticos, que são muito mais graves, que leva a pessoa à loucura, leva à delinquência, né? A neurastenia, ela pode ser muito bem tratada, muito bem trabalhada, com recursos suaves da medicina e da farmacologia. Nós voltaremos.